Olá, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, nesse espaço onde trabalho com seriedade, buscando sempre contribuir para a sua formação acadêmica e para a sua atuação profissional. Eu quero agora trabalhar com a teoria das margens no direito penal, apresentando o seu conceito e principalmente esclarecendo se esta teoria é aplicável em nosso ordenamento jurídico. Iremos revisar alguns princípios do direito penal, normas penais e também dosimetria da pena, que é um assunto essencial para todo aquele que atua ou que deseja atuar perante o sistema de justiça criminal. Antes de passarmos essas importantes considerações, quero convidá-lo a se inscrever no meu canal, bem como ativar as notificações, para que o algoritmo das redes sociais não o deixe de fora dos nossos próximos lançamentos, bem como para que você entre em contato conosco e receba um cupom de 30% de desconto em nossos cursos e materiais. Inscreva-se agora, ative as notificações e vem comigo então estudar a teoria das margens no direito penal. Quando falamos da teoria das margens, não podemos ignorar três importantes princípios. Primeiro, o princípio da legalidade, que é previsto no artigo 5º da Constituição Federal e já no artigo 1º do Código Penal. Esse princípio, conhecido pelo brocardo latino nullum crimen nulla poena sine lege, somente a lei deve estabelecer os crimes e as respectivas penas. Artigo 1º do Código Penal, princípio da legalidade. Da mesma forma, trabalhamos com o princípio da pessoalidade da pena, que alguns autores colocam como personalidade da pena, é a mesma coisa, que estabelece que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Ao contrário do que ocorria na Idade Média, quando o indivíduo praticava um ato considerado ilícito, claro que à época sequer existia também o princípio da legalidade, mas ele era condenado e essa condenação poderia se estender a toda a sua família. Hoje, isto não é mais possível, ainda que uma pessoa, ao cumprir uma pena privativa de liberdade, esta situação leve a reflexos em seus familiares, principalmente em seus dependentes, nós não podemos, com isso, entender que há uma violação ao princípio da pessoalidade da pena. E, por fim, temos o princípio da individualização da pena, que estabelece que ao momento em que o indivíduo vai receber a sua condenação, ele tem direito a uma pena individual, ou seja, que cada indivíduo receba a sua pena específica, tem um cálculo próprio para esta punição. Ainda que estejamos diante de uma hipótese de concurso de agentes, cada um terá direito ao seu cálculo específico. Então, o princípio da individualização da pena. Atenção agora, eu peço que você anote, muito cuidado para não confundir o princípio da individualização da pena com o princípio da pessoalidade da pena. Muitas bancas invertem esses dois princípios e, infelizmente, alguns alunos desatentos acabam confundindo. Então, anota agora para que você não esqueça desta diferença. Princípio da pessoalidade e princípio da individualização da pena. Quando falamos então do princípio da individualização, verificamos que esta individualização ocorre em vários momentos. E o professor João Mestieri destaca três importantes fases: fase legal, fase judicial e fase administrativa. A primeira fase, fase legal, ocorre na lei quando o legislador estabelece uma pena específica para cada tipo penal. É por isso que nós temos uma pena específica para homicídio simples, para homicídio qualificado, para homicídio culposo, para o aborto, para o furto, para o roubo. Então este é o primeiro momento onde já ocorre uma individualização da pena de acordo com a conduta praticada. O segundo momento é o momento ou fase judicial que se verifica na sentença, quando o juiz, lá na dosimetria da pena, estabelece um cálculo específico para cada um deles. Como nós mencionamos agora há pouco, mesmo que várias pessoas sejam condenadas pelo crime, o juiz não pode fazer um cálculo, um pacote, então, para todas elas. Não, ele tem que realizar ali um cálculo específico com relação ao sujeito, ao primeiro denunciado, tal, pena 8 anos, 6 meses. Com relação ao segundo denunciado, ainda que ele chegue a uma mesma pena de 8 anos e 6 meses, é um cálculo específico para cada um dos condenados. Atenção a esse ponto, porque esta é uma questão que já é comentada, né, claro, por várias decisões das cortes superiores, principalmente no que diz respeito àqueles dispositivos legais que retiram do judiciário esta possibilidade de individualização da pena, como ocorreu
na lei dos crimes hediondos. É um assunto, inclusive, que nós abordamos em nosso curso, no que diz respeito ao regime inicial e à própria progressão de regimes. Então, atenção aqui a esta segunda etapa, a fase judicial que se manifesta na sentença. E a terceira fase é a fase administrativa, onde durante a execução penal, cada um terá ali o seu processo específico. Tanto é verdade que um dos condenados pode, ao cumprir a pena, ter um bom comportamento, ter direito a benefícios legais, enquanto que outro, pelo seu péssimo comportamento ou até outras situações supervenientes, vir a receber penalidades. Então, a execução penal, ela também é individualizada, ou seja, nós temos então 3 momentos, olhem como se fosse afunilando esse processo, né? Então, primeiro fase legal, depois fase judicial e por último a fase administrativa. Devemos destacar que na fase legal, nós estamos diante de uma norma penal incriminadora ou proibitiva. Lembre-se que as normas penais se dividem em 3 espécies. Normas penais complementares ou explicativas, que esclarecem critérios de aplicação de pena, definição do crime. Basicamente estão distribuídas por toda a parte geral do Código Penal e também temos algumas delas na parte especial, a exemplo, né, então, da própria norma que define o que é a aplicação da lei penal no tempo, lei penal no espaço, o que é um crime doloso, o que é consumação, o que é tentativa, são normas penais complementares ou explicativas. Temos, em um segundo momento, as normas penais permissivas, que são normas que tornam permitidas condutas que, em regra, são proibidas, por isso lembre-se, permissivas, permitir, a exemplo das excludentes de ilicitude e também das causas de exculpação. E, por último, temos as normas penais incriminadoras ou proibitivas, que são os tipos penais, no momento em que o legislador descreve uma conduta e atrela a essa conduta a respectiva consequência jurídica. Devemos destacar que toda norma penal incriminadora ou proibitiva ela é formada necessariamente pelo preceito e pela sanção. O preceito é o momento em que o legislador descreve a conduta, por isso chamado elemento descritor, e a sanção, ou sanctio iuris, é o momento em que está prevista a consequência jurídica quando da realização da conduta descrita no preceito. É o chamado elemento prescritor, porque prescreve a consequência jurídica. Atenção, porque quando nós falamos então de uma norma penal incriminadora ou proibitiva, ela sempre possui preceito e sanção. Esta é uma unidade lógica indissolúvel em observância ao princípio da legalidade. E na próxima fase, que é a fase judicial, nós temos a própria dosimetria da pena, que é composta por 3 etapas. Primeiro, a pena base, onde o juiz avalia todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, são 8 circunstâncias judiciais. Na sequência, a pena provisória, onde pode incidir agravantes ou atenuantes, isso, claro, se elas estiverem presentes no caso concreto. E na sequência, a pena definitiva leva à incidência das causas de aumento e causas de diminuição, também chamadas majorantes e minorantes. Nós já abordamos esse assunto com maiores detalhes em uma outra videoaula que eu quero recomendar para vocês assistirem. Mas quando nós falamos aqui destas 3 fases, lembramos então é que é na primeira fase em que o juiz terá então a incidência da chamada teoria das margens. Essa primeira fase em que o juiz considera todas as circunstâncias judiciais, devemos esclarecer que o texto legal não traz um critério aritmético preciso para cada uma dessas circunstâncias. Alguns autores sugerem um 8º, considerando que são 8 circunstâncias judiciais, outros já entendem que deve existir uma liberdade, se o legislador não estabeleceu esse critério fixo, não pode a doutrina estabelecer. Então são várias as discussões. Mas, de toda forma, o que nós devemos lembrar é que, na primeira fase, o legislador estabelece os limites típicos ou as margens típicas, e dentro destas margens é que o juiz possui uma certa discricionariedade para atuar dentro da segunda fase, que é a fase judicial, onde nós temos a dosimetria da pena. Então, atenção aqui, quando nós falamos da teoria das margens, nós estamos avaliando que o juiz, dentro das margens legais, dentro dos limites típicos, possui certa esfera de liberdade.
eu falo com certa ressalva, esfera de liberdade, porque não é uma situação em que ele pode, mesmo dentro dos limites típicos, agir de forma arbitrária. Muito ao contrário, lembramos sempre que ao ponderar todas as circunstâncias judiciais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao condenado, ele deve seguir critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Aliás, esses critérios, esses princípios estão presentes em toda a dosimetria da pena. É importante que vocês também depois revisem com maior cuidado estas duas situações, proporcionalidade e razoabilidade, que devem permear toda a dosimetria da pena. Então é isso que nós falamos de teoria das margens, essa discricionalidade vinculada porque ele tem uma esfera de liberdade de atuação, mas dentro dos limites da lei, conforme proporcionalidade e razoabilidade. E é claro, nós estamos falando aqui da primeira fase, da dosimetria da pena privativa de liberdade, mas não podemos ignorar que também na pena de multa você encontra esta certa esfera de atuação que é conferida pelo legislador ao judiciário. Quando nós falamos da dosimetria da pena de multa, lembramos que ela segue um outro sistema de fixação, que é conhecido como sistema de dias-multa, previsto no artigo 49 e seguintes do Código Penal. E neste sistema, nós temos duas fases. Na primeira fase, o juiz irá fixar a quantidade de dias-multa de acordo com a gravidade do ilícito e com a reprovabilidade do agente. E na segunda fase, tendo já alcançado uma quantidade de dias-multa, é que o juiz então irá avaliar quanto vale um dia-multa, considerando a condição econômica do acusado, ou no caso aqui já do condenado. Então quero chamar a atenção porque nesta primeira fase, quando o juiz considera a quantidade de dias-multa, o Código Penal estabelece que ele deve avaliar e fixar entre 10 a 360 dias-multa, ou seja, nós também temos margens legais para a atuação do juiz. Então aqui nós temos esta situação importante, lembrando que algumas leis especiais, a exemplo da lei de tóxicos, traz outros limites, outras margens típicas, inclusive muito maiores. Mas quando trabalhamos com o Código Penal, nós temos a fixação de 10 a 360 dias multa. Dentro desses limites, destas margens, é que o juiz irá atuar. Então esta é a teoria das margens. São essas as considerações de hoje. Espero ter lhe ajudado e quero deixar uma mensagem final. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. E conte comigo nessa caminhada, é claro. Estou aqui sempre para ajudá-lo e fique à vontade para deixar comentários, dúvidas, sugestões de temas, lembrando sempre que o interesse é o maior educador. Eu os encontro na próxima videoaula. Saúde e paz para você, para seus amigos e para toda a família. Um abraço!